Fala, renascentistas! Mais um vídeo aqui do canal O Renascentista. Então não esquece de seguir o canal, compartilhar o vídeo e deixar aqui nos comentários o que vocês querem ver durante a nossa programação. No comentário fixado eu vou deixar as nossas redes sociais. Não esquece de seguir a gente lá também. Cara, então, que nem eu estava te falando, devido a algumas notícias estranhas, né, eu gostaria de saber a sua percepção. Quando você vê a Alemanha pedindo o seu ouro que está guardado nos Estados Unidos, e os Estados Unidos só dizendo que vão devolver daqui a 10 anos, uma dívida que os Estados Unidos tinha com a China, que foi pago 600 milhões de dólares em ouro, e uma boa parte era tungstênio, levando em consideração que o nosso modelo é totalmente fiduciário, que a gente acredita que os Estados Unidos têm aporte para honrar os seus compromissos, será que a gente não está vendo aí um precipício à vista em que essa confiança vai ser perdida? Eu acredito que pode acontecer isso sim. Foi uma das coisas que eu estudei na blockchain, foi justamente sobre essa questão de você confiar em instituições. E a blockchain, como uma tecnologia que permite pessoas transacionarem entre si, sem necessariamente conhecer a outra pessoa e confiar na outra pessoa, é uma forma de você não ficar refém de bancos centrais, que você precisa crer neles e crer, por exemplo, você está num país como o Brasil, você precisa crer que o real, que é a moeda brasileira, ela vai realmente poder comprar determinados produtos. Você tem que ter a credibilidade não só no Banco Central, como em toda a infraestrutura financeira, né, as instituições financeiras. E acredito sim que a moeda a moeda fiduciária em si possa ter esse choque de não mais confiabilidade, principalmente porque os países começaram a fabricar dinheiro sem ter lastro e não existe no mundo todo, por mais que existam organizações que tentem de alguma maneira exercer algum controle, alguma influência sobre isso, para que essa fabricação de moeda não seja à torta e à direito, não existe de fato algo que proíba os países de fazerem isso. E aí esse descontrole acaba minando a confiança que os países podem ter entre si na hora de se relacionarem. E aí as moedas digitais, as moedas virtuais assentes em blockchain, por exemplo, podem ser uma solução, mas aí entram outras questões também que podem, que precisam ser endereçadas, precisam ser de alguma forma verificadas com a melhor atenção, como, por exemplo, o uso de moedas virtuais para tráfico de pessoas, para crimes cibernéticos, e aí uma variante de coisas que podem surgir daí. E, de certa forma, existe uma credibilidade no sistema financeiro mundial, porque os países já estão, de alguma forma, acostumados a transacionar entre si, mas essa confiança na transação, principalmente se elas têm lastro ou não em ouro, em outros metais preciosos, ele acaba sendo minado principalmente em situações como essa da pandemia, em que os países, para não se verem em mais apuros do que estão, começam a fabricar dinheiro, e aí vem crises de inflação e várias outras coisas que são daí decorrentes. Cara, então a gente está vendo ali um avanço tecnológico extremamente grande, né? Que daí já entram outras questões que eu acredito que você vai poder falar com mais prioridade, como segurança, por exemplo. A gente está entrando numa era de uma computação quântica, onde a gente está vendo um poder de processamento nunca antes imaginado pela humanidade, né? Algo totalmente surreal. E daí é algo que eu gostaria de perguntar como leigo, né? Eu particularmente não entendo muito sobre isso, mas
se eu tiver uma moeda, né, que tem ali a sua chave de segurança, né, a gente sabe que ela funciona, o que dá valor para ela é justamente essa criptografia de vários numerozinhos, vários dígitos, que é basicamente inquebrável. Só que com esse novo poder de processamento chegando, eu não corro risco de essa minha chave ser quebrada na força bruta, que é o que o pessoal fala? Então, quando eu estava fazendo a dissertação, que eu não tinha contato ainda nenhum com a blockchain, era muito incipiente, eu fui realmente para as bases, né, para saber como que ela funcionava. E uma das coisas com que eu me deparei foi que a segurança do sistema blockchain é realmente muito alto, mas ele não é impenetrável, ele não é infalível. Então, existe sim a possibilidade de você ter a sua informação que está sendo transacionada, por exemplo, ou a sua moeda, o que quer que seja, interrompido por uma série de mecanismos que podem ser feitos dentro da blockchain, de forma que você não esteja de acordo com aquilo, seja feito contra a sua vontade. Um dos exemplos que eu posso citar é o ataque dos 51%. Um ataque hacker, por exemplo, 51%, que é assim: na blockchain, a blockchain é como se fosse uma rede de relacionamento digital, em que cada pessoa, que é chamada também de nó, vai se relacionar com outra pessoa e vai formando realmente uma rede. Só que nessa rede, essa rede pode ser uma rede totalmente pública, todo mundo pode entrar, e cada um vai ter sua chave de acesso, vai ter sua senha direitinho. Pode ser uma rede que é mais, ela é semi-pública, e tem e redes privadas também. Por exemplo, um hospital ele pode ter uma rede privada dentro só do seu hospital para transmitir as informações dos pacientes como se fossem os prontuários, por exemplo. Então, todas as informações dos prontuários dos pacientes estão lá, só que só acessa quem for daquele hospital, que tiver a chave tal, e aí eles ficam realmente isolados naquela rede. Essa é uma rede 100% privada. Existem muitos críticos em relação a isso, porque a blockchain, em tese, ela quer que seja tudo mais aberto, mais amplo, e não haveria necessidade de fazer a blockchain privada. Existem redes que você precisa de ter um acesso para ela, e aí ela não é totalmente pública, porque você precisa que alguém de dentro te convide, por exemplo, e tem aquelas redes como a Bitcoin, que é totalmente pública, você entra e você acessa tudo e vê tudo, só que não vê todas as informações. Então, por exemplo, se eu, Stênis, mandei uma quantia de Bitcoins para o Victor, vai aparecer lá um dado que me identifique, mas não diga, esse aqui é o Stanislau enviando para o Victor. Só que não vai dizer que é o Victor. Vai ter alguma série de números, de letras, alguma coisa, mas fica registrado lá na blockchain. Mas se, por exemplo, eu estou numa rede que não é pública, uma rede menor, em que eu tenho, por exemplo, 10 nós, 10 participantes dessa rede, se houver 6 nós dentro dessa rede que se comprometam a tentar, porque a rede ela se forma também por uma série de consensos. As transações que são colocadas dentro dessa rede precisam passar por esses processos de consenso para ver se a informação é válida, se todo mundo concorda e colocar lá. E para uma informação ser registrada na blockchain, a maioria dos nós daquela rede tem que concordar com aquela informação. Isso pode ser de forma automatizada, mas tem que concordar. E aí, se eu tenho uma série de nós, de pessoas, ou os detentores daquelas chaves malignos que querem colocar uma informação falsa, por exemplo, eles podem colocar. E aí, nesse sentido, a blockchain ela não é inviolável. Você pode ter informações que são colocadas de forma errada, que não deveriam estar lá, e aí ela vai ser corrompida. Esse é apenas um dos tipos de colocar, de alguma forma, inviabilizar essa segurança que a blockchain transmite. Existem outros tipos também, mas ela não é inviolável. Uma das questões também que precisam de atenção é que se você perder a chave de acesso àquela sua conta naquela rede blockchain,
você não tem como recuperar, você não tem como ligar para um serviço de atendimento ou esqueci a minha senha e receber a sua password, a sua senha de volta para colocar uma nova senha. Inclusive, há vários casos assim, né? Que a pessoa morre, é a única que sabe a chave, e É, daí foi 100 milhões, 200 milhões que a pessoa perdeu ali. e eu vi recentemente uma notícia dessa que era relativa a Bitcoin, que a pessoa não lembrava mais a senha dela e ela tinha, parece que 1,5 milhão em alguma moeda, não sei se era dólares, e ela não tinha senha, não sabia sua senha, não sabia recuperar, e ela não tem como entrar. Então, isso vai mostrando algumas fragilidades que ainda precisam ser, de alguma forma, elucidadas, né? Mas vai mostrando que nenhum sistema é 100% íntegro, a blockchain também não é, e é algo que precisa ser considerado se a pessoa quiser investir nessas criptomoedas, em blockchain, em outras formas que não só o sistema financeiro que a gente tem atualmente, regulado pelos bancos centrais e de alguma forma aceito pelos países do mundo todo. Cara, agora para finalizar, né, uma última pergunta, né, justamente falando sobre tecnologia. Na sua percepção, pelo que você já estudou, pelo que você pôde acompanhar em outro continente, né, você acha que a gente está caminhando para uma ditadura tecnológica ou para uma utopia tecnológica? Ditadura tecnológica, utopia tecnológica, hum, talvez um pouco dos dois juntos. Eu acho que acredita-se muito que a tecnologia vai mudar o mundo assim de cabeça para baixo, melhorar tudo, mas a gente já tem muita tecnologia há muito tempo e nem por isso as desigualdades sociais estão sendo diminuídas ou minimizadas. E ao mesmo tempo é, percebe-se que cada vez mais as tecnologias estão se fazendo indispensáveis à nossa vida e acaba sendo de alguma maneira uma ditadura também. Primeiro a utopia, porque se pensa que a tecnologia vai resolver tudo e nem sempre a tecnologia resolve, e acompanhando essa utopia, uma ditadura de que tudo tem que ser por meio das tecnologias, e nem sempre precisa ser por meio das tecnologias. Às vezes a gente pensa em algo super tecnológico, por assim dizer, em aplicativo, e você tem aplicativo para tudo hoje em dia, né? Até para você estudar, eu vi meu amigo me mandou um vídeo esses dias, que era um aparelhozinho assim, que era mais ou menos o modelo Pomodoro. E aí você apertava no botão, ele contava os 25 minutos, aí quando ele acabava, você apertava o botão dos 5 minutos para descansar. Mas eu posso fazer isso só colocando Um um alarme relógio. no celular e eu não preciso, ou olhando no relógio, não. Quando for daqui a 5 minutos eu vou parar. Então, eu acredito que a nossa geração, conseguiu ver de alguma forma uma transição para sair do analógico para o digital. As gerações atuais já entram no digital, no tecnológico, nos PlayStations, em todos os laptops e tudo mais que existe de tecnológico e acabam não percebendo que muita coisa pode ser feita de forma não tecnológica. Não tem problema nisso. Então, acredito que haja de alguma forma, esses caminhos se encontrem, tanto da ditadura tecnológica quanto da utopia tecnológica. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Lembrando que esse foi apenas uma parte da nossa conversa, que é bem mais extensa. E se você gostou do canal e quer dar a sua contribuição, eu vou deixar nos comentários fixados aqui embaixo o nosso Pix. Muito obrigado e assistam mais os nossos vídeos.